Olha só o que está escrito aí. Vamos ler agora Joel 2, verso 28. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra que está aberta diante de nós. Vem nos dar sabedoria, discernimento e nos dá, ó Deus, forças por meio do Teu Espírito para que venhamos viver essa palavra em nossa vida, em nome de Jesus. Joel 2, 28. Sucederá, acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão. E vossos jovens terão visões. Só isso. Só esse texto aí, né? Carne aí é sinônimo de pessoa, né? Significa assim: eis que derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. E o Espírito de Deus vai conceder que essas pessoas profetizem, que os idosos tenham sonhos e os jovens tenham visões. Você já teve algum sonho profético? Uma visão profética? Eu sonhei que uma pessoa morria e quando era no outro dia aquela pessoa estava morta. Já teve sonho assim? Com a mesma pessoa que morreu, ou com alguém morrendo e de repente a pessoa morria. São sonhos premonitórios, né? Às vezes a gente pode ter um ou outro assim na vida, né? Mas já no caso dos profetas de Deus, eles têm sonhos frequentes. Sonhos frequentes que apontam o futuro, né? Sonhos que lhe dão avisos. Já teve algum sonho que lhe deu um aviso de alguma coisa? Um animal. Tem o exemplo da Abraão, quando ele foi para o Egito, né? Diz que ele, com medo de carregarem a mulher dele, com medo de matarem ele por causa da mulher, né? Aí ele mentiu dizendo que a mulher é sua irmã. Então o faraó foi, levou a mulher para o palácio. Ele disse que quando foi naquela noite, o faraó sonhou com um anjo dizendo a faraó assim: devolva a mulher para o seu marido, que senão eu vou lhe matar. Já pensou um sonho desse? Aí o faraó disse que no sonho ele falava com um anjo e dizia assim: mas eu não sabia que essa mulher era a mulher dele. Ele não disse, ele disse que era irmã dele. Aí disse que o anjo respondeu assim: por isso mesmo que eu vim lhe avisar, para que você não cometesse isso, porque eu sei que você é inocente nisso. Mas devolva a mulher. Se você não devolver, você vai morrer. Já pensou um sonho desse? Quando foi no outro dia, disse que o faraó acordou espantado, aí correu, pegou a mulher, disse: leva essa mulher, entregue logo esse homem. E mandou Abraão ir-se embora, né? E reclamou muito com Abraão, né? Por que você me mentiu para mim? Por que você não falou a verdade? Por que você não disse que essa mulher era sua? Disse: não, porque eu pensava que aqui vocês não temiam a Deus e vocês iam me matar por causa da mulher. Naquela época era costume isso, né? Um homem tinha uma mulher e achava outra mais bonita, né? Aí matava o homem, né? Para ficar com a mulher. Era costume, já na época do dilúvio existia isso. E por isso que Abraão ficava mentindo, né? Eu tive um sonho também esses dias lá no batalhão. Teve alguns sonhos que mexem assim com a nossa mente, né? Tem uns sonhos que a gente esquece rápido. E você nem lembra, né? Sonha, passa a noite sonhando, mas não lembra. Mas já tem outros que são bem significativos, né? Eu sonhei com a gente estava num cercado assim, né? Tava eu e mais duas pessoas, eu acho, né? E tinha tipo uma plantação, né? E a gente começava a mexer nas plantas, aí começava a sair cobra dentro da terra. Agora era cobra, não era brincadeira não. Eu contei em média de umas 20 cobras. Tinha cobra vermelha, cobra amarela, cascavel, tinha corre-campo, tinha jiboia. Todo tipo de cobra saindo assim dentro do chão, né?
e o pessoal querendo sair, passar pela cerca, né? E eu ficava tipo assim, era tipo assim, um lugar cercado, era um lugar que eu estava administrando, trabalhando, né? E eu parece que obrigatoriamente tinha que andar entre as cobras, entre as cobras. Lá no sítio, no meu sítio, lá eu já encontrei umas 3 cobras já. Umas cobras, cascavel já apareceu 2 ou 3, aquelas chama corre-campo, né? Umas cinza também eu já vi. Só que era muito pouca em comparação à do sonho que eu tive, né? E a gente sempre conversa com as pessoas, eu consegui identificar o significado do sonho que eu tive, né? E algumas pessoas que eu converso, elas dizem assim, por isso que eu não gosto de sítio, né? Porque a pessoa só encontra cobra, caranguejeira. É por isso que eu não gosto de estar no sítio, não sei o quê. E eu nunca tive essa ideia, né? Eu sempre pensei assim, que a cidade, ela tem muito mais perigos do que o sítio. Eu sempre raciocinei assim, né? O mal que existe na cidade para lhe causar dano é infinitamente maior do que o que existe no sítio. A coisa mais difícil do mundo é você... a coisa mais difícil que existe é você chegar num sítio e você ouvir falar de uma pessoa que morreu de uma picada de uma cobra. Não, morreu uma pessoa aqui porque um escorpião picou. A coisa mais difícil que você escutar falar é isso. Já na cidade, você escuta falar direto de gente levando facada, tiro, morrendo de doença, de Covid, não é, não? Ainda hoje, agora, parece que esfaquearam um para ali. Esses dias, né, a gente escuta falar direto, né? Aí eu identifiquei o significado daquele sonho, porque eu compreendi qual é o lugar que eu trabalho. Qual é o lugar que eu trabalho? Batalhão. E eu identifiquei que aquele ambiente que eu estava trabalhando ali era o batalhão. E quem eram as cobras? Meus companheiros de trabalho. Era tipo Deus me avisando, assim como ele avisou Faraó. Você está entendendo? Você está trabalhando num lugar cheio de cobras, serpentes. Irmãos, uma vez eu comprei um drone, né? Comprei um drone. Aí levei pro batalhão, né? Aí tava lá testando o drone e fazendo uns voos lá e fazendo as filmagens. Aí chegou um abençoado assim perto de mim e disse, o que é isso, gente? Isso é um drone. E foi quantos? Foi tantos. Comprou aonde? Comprei em tal lugar. Aí, e é o quê? Aí fica só fazendo pergunta, né? Daqui a pouco, pá, bagaçou. Bateu no chão. Disse, eita, quebrei o drone. Aí eu fiquei, ó, me tocando, né? Um amigo meu, percebeu isso também, né? Eu mesmo não estava percebendo, mas um amigo meu que não é cristão, ele não é da igreja, ele disse, Sena, eu mesmo quando eu pego as minhas coisas, eu não trago para o batalhão não, que esse batalhão é cheio de, é cheio de gente do olho mau. Eu disse, mas rapaz, e eu não tinha percebido isso não. Da outra vez, Felipe, eu tinha aquele notebook, né? Eu comprei um MacBook, que é o notebook mais caro que tem, R$5.000 no MacBook. O mais barato, que o mais caro é 10 mil, 15 mil. Aí imaginou? E eu comprei um, era na faixa dos 5 mil. Aí eu inventei de levar para o batalhão. Aí mesma coisa. Começou o povo, né? Que é isso? Que computador é esse? Computador diferente. Isso é um Mac? É. Foi quanto? Comprou aonde? Não sei o quê. Irmãos, Odivan, pode acreditar, no outro dia o bicho não deu mais nada. Eu levantei a tela, apertei no botão, a tela escureceu, deu mais nada. Eu disse, mas é possível uma coisa dessa? Olha, a gente pensa que não, né, Odivan? A gente pensa que não, mas existem pessoas que estão constantemente, né, Odivan? Olhando o que você tem, olhando para a sua casa, olhando para os bens que você possui e invejando, rapaz. É possível uma coisa dessa? E a gente muitas vezes é inocente demais, né? Não percebe essas coisas. Eu tive esse sonho, né? Aí eu disse, olha, Deus me mostrando aí. Porque, olha, um MacBook é um computador top, né? Um computador, um notebook, ele é, por exemplo, na polícia,
A polícia tem uma segregação muito grande, que é o quê? Começa em soldado, né? Aí vai subindo, cabo, sargento, não é assim? Tenente, capitão, major, coronel. Observe a segregação, o tamanho que é, né? Esse meu computador, nem os coronel tem lá no batalhão. Aí você anda naquele ambiente ali, onde tem soldado, cabo, sargento, né? Eles ficam, né? Um olho mal ali em cima. E secando, né? Secando aquilo. Procurando. Existem pessoas que são assim, infelizmente, né? A gente vive no mundo, pensa que não, mas são pessoas que são assim. E elas se entristecem e secam e fazem olho mal sobre as coisas boas que veem nos outros. E foi o significado daquele sonho que eu tive. Você está num ambiente cheio de cobras. Se você não tiver cuidado, elas lhe pegam, né? Esteja esperto, esteja ligado. E Jesus, ele tem uma frase que ele diz assim, né? Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sejam simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Sejam simples como as pombas e prudentes como as serpentes. José era um outro jovem muito inocente. Ele também tinha sonhos, né? A história de José na Bíblia, ela é repleta de relatos de sonhos. Diz que José, ele sonhava, né? E ele, inocentemente, Edivan, né? Ia e contava para os irmãos os sonhos que tinha, né? Olha, puxa vida, eu sonhei ontem que cada um de nós tirava um feixe de trigo, né? E colocava no chão. Eram 11 irmãos, com José era 12, né? 11 irmãos, com José era 12. Aí eles, cada um da gente tirava o feixe de trigo, colocava no chão, e de repente o meu feixe era o único que ficava em pé. E os feixes de vocês, todos se curvavam, caíam diante do meu. Como foi que os irmãos se sentiram quando José contou esse sonho? Parecido com a história do drone lá, né? Do notebook. Isso é o que você está colocando aí? Aí quando foi no outro dia, José teve outro sonho. Por isso que eu estava perguntando a vocês aqui. Os sonhos que você tem, você dá significado a eles, né? Teve outro sonho. O sonho que José teve era assim. Ele disse, eu sonhei que a gente estava no espaço. Era um sonho impressionante, né? E disse que tinha o sol, a lua e 11 estrelas que vinham e se curvavam diante dele. Já teve algum sonho assim? Você no espaço, o sol, a lua e 11 estrelas vinham e se colocavam aos pés dele. E José, mais uma vez, foi contar esse sonho para os irmãos. Como foi que os irmãos se sentiram? Aí foi que eles ficaram com raiva. E disse que ele inventou de contar esse sonho ao seu pai, né? E o pai, eu sonhei isso. E o pai dele também ficou bravo, né? Disse, oxe, que conversa é essa? Porque o sonho em si, né? Ele já apresentava quase que um significado, não era? Eu, quando era criança, eu me lembro que eu tive muitos sonhos, né? Mas tinha um sonho que ele sempre se repetia. Que era um sonho assim, eu entrando em lugares apertados. Era tipo um cômodo da casa ou algum porão subterrâneo assim, né? Que eu sempre entrava e de repente tinha um lugar que era bem estreitinho assim, uma aberturazinha, que dizia assim, aqui não cabe ninguém. E no sonho eu era mandado a entrar naquele lugar. E eu entrava, né? E na hora que eu começava a sair, eu me acordava. E eu sonhei com isso, acho que eu me lembro umas 3 vezes, né? Sempre sonhava assim com essas coisas, entrando em lugares apertados. E no decorrer da vida, eu percebi que aquele sonho ele se cumpriu em vários momentos da minha vida, né? Passando por momentos
extremamente difíceis, apertados, que você pensa assim, puxa vida, aqui não dá para eu passar. Aqui não vai dar para eu sair. E de repente, eu via que traspassava, né, aquele lugar. E era basicamente alguma coisa que Deus estava me avisando já na infância, né? Deus, ele sabe a mesma coisa que ele estava revelando a José, né? Era o futuro dele, quando ele ainda era um jovem. Como eu falei para vocês, a história de José, ela é cheia de episódios, de sonhos, né? Os irmãos, com raiva dele, né, planejaram vender ele para o Egito. Na verdade, planejavam matar ele, né, mas acharam um meio termo ali, decidiram vender ele para o Egito. É interessante a expressão que eles usaram, porque diz assim, que quando José se aproximava deles, aí diz que eles ficaram conversando um com outros assim, aí disseram, lá vem o sonhador. Lá vem o sonhador. Aí diz que teve um dos irmãos, assim, parece que foi Simeão, que disse assim, vamos pegar ele, né, e vamos matar aqui agora, e eu quero ver no que é que vai dar esses sonhos que ele teve. Aí o outro disse, não, é melhor a gente jogar ele nesse buraco aqui. Aí o outro disse, não, é melhor a gente vender ele. Vamos ver o que é que vai dar esses sonhos. E venderam para o Egito. E é interessante que a história de José no Egito envolveu mais sonhos. Ele foi preso, foi colocado numa masmorra, né? E ali na masmorra do Egito, havia outras pessoas presas, né? Havia diversos membros, né, do conselho do faraó. Os cargos que havia naquela época, tinha dois cargos extremamente importantes, que era copeiro e padeiro. A profissão de copeiro hoje, que eu acho que não existe mais, não tem? A pessoa copeiro é a pessoa que trabalha garçom, né? Pode dizer assim, né? O garçom. E naquela época não era garçom, era copeiro. E o padeiro. O padeiro hoje é o que trabalha na padaria, né? Mas naquela época na Bíblia não era, a função dele não era essa. A função do padeiro e a do copeiro eram funções extremamente valiosas, extremamente bem pagas, porque eles eram responsáveis pela comida do faraó, pelo vinho que o faraó bebia, né? E eles não eram responsáveis somente para produzir e servir. Eles eram responsáveis pela vida do faraó. Ou seja, todo alimento que chegava para o faraó comer, o padeiro precisava provar antes. Por quê? Para ele morrer no lugar do faraó. Você está entendendo? Todo vinho que chegava para o faraó beber, o copeiro precisava beber antes. Porque se tivesse envenenado, quem morria era ele, não o faraó. Então, era uma profissão de extrema importância e exigia muita o quê? Confiança, não era assim? Que era o faraó só ia colocar do lado dele, não era? Pessoas que ele tinha certeza que iriam preservar a sua vida, né? Por algum motivo, o faraó mandou prender os dois, né? O copeiro e o padeiro. Desconfiou deles por alguma coisa, né? E eles foram colocados na mesma prisão de José. E eles amanheceram um dia assim, né? Meio confusos, olhando para um outro, e José percebeu aquilo, né? E disse, o que é que vocês estão preocupados? Parece que vocês não dormiram bem. E então o copeiro disse, eu tive um sonho. Eu sonhei que tinha uma videira. O que é uma videira? Um pé, uma planta de produzir uvas, né? Tinha uma videira diante de mim. E nessa videira saía 3 ramos. E nesses ramos saíam folhas e saíam uvas. E eu pegava as uvas e exprimia no copo e dava ao faraó. E José então olhou para ele e disse, eu sei o que significa o seu sonho. A videira tem 3 ramos, o que significam 3 dias. Daqui a 3 dias, você vai fazer exatamente isso. O faraó vai levar de volta ao palácio e você vai colocar o vinho na mão dele.
Aí o padeiro se empolgou, né? Viu que o sonho tinha um significado bom, né? Aí disse, eu também tive um sonho. Eu sonhei que tinha 3 cestos de pães na minha cabeça. 3 cestos. E um cesto, o do meio, estava mais alto do que os outros. E nesse cesto do meio tinha todo tipo de obra de padeiro, né? Pães, bolos, massas, né? Tinha todo tipo de alimento de padeiros. E vinha um urubu e comia. Eu contando esse sonho aqui a vocês saberiam o que significa isso? Tem como você saber? É um negócio complicado, né? Para você saber o que significa isso. E então José disse, eu também sei o significado desse sonho. Os 3 cestos são também 3 dias. E o cesto maior é o 3º dia, que é o dia principal. Nesse dia, 3º dia, né? Faraó vai arrancar a sua cabeça fora e vai pendurar você numa estaca e os urubus vão vir comer suas carnes. Já pensou? Que sonho terrível, né? E o homem ficou tipo querendo dizer assim, meu Deus, não sei o que, não, você está mentindo, você não sabe de nada não sei o que. Mas quando passou os 3 dias, aconteceu exatamente aquilo. Aconteceu exatamente daquele jeito, né? O copeiro foi restabelecido no seu cargo e o padeiro foi decapitado e pendurado numa estaca. Como o padeiro tinha sonhado. E José então falou com o copeiro, né? Aí disse, olha só, preste atenção. Você está saindo aqui, né? 3º dia que eu falei para você. Quando você estiver lá, ao lado do faraó, você lembre de mim. Observe, dê uma palavra por mim lá. Faça alguma coisa, eu não lhe ajudei, eu não interpretei seu sonho, não se cumpriu. Faça alguma coisa para me tirar daqui, porque eu estou pagando aqui inocente, eu não fiz nada de mal para estar preso aqui. E o padeiro, o copeiro, né? A palavra de Deus diz assim, diz que ele não ficou nem aí, né, para isso. Passou mais 2 anos, passou mais 2 anos servindo o faraó, sem nem se lembrar de José, né? Até que um dia, quem foi que sonhou? Faraó. E Faraó sonhou com o quê? 7 vacas magras e 7 vacas gordas. 7 espigas secas e 7 espigas cheias. Não foi? A palavra de Deus diz assim, diz que Faraó, numa noite, foi dormir, né? E primeiro que ele sonhou foi as espigas. A primeira coisa que ele sonhou foi as espigas, né? 7 espigas gordas e 7 espigas cheias e bonitas, né? E diz que na margem do Nilo. Aí ele diz que depois saíam 7 espigas secas. E essas espigas secas, de forma sobrenatural, devoravam as espigas cheias e continuavam secas. Ele diz que Faraó acordou. Aí diz que acordou impressionado com aquilo, né? Mas foi dormir novamente. E teve outro sonho na mesma noite, que era com as vacas. 7 vacas gordas, 7 vacas cheias, 7 vacas bonitas, saíam do Nilo. E depois, atrás delas, seguiam 7 vacas secas, magras, doentes. Essas vacas magras devoravam as gordas. E continuavam magras, como se não tivesse comido nada, né? E mais uma vez, quando terminou esse sonho, ele acordou. Pronto. Ele teve esse mesmo sonho, né? Em 2 tipos, numa noite. E no outro dia, ele acordou do mesmo jeito que o copeiro e o padeiro haviam acordado na prisão, né? Ele acordou espantado e inquieto e confuso. O que é que significa isso? Ele dava uma profunda importância aos sonhos, né? E começou a procurar uma pessoa que soubesse explicar o que era aquilo. E foi nesse instante que apareceu quem?
Apareceu o copeiro. Entendeu? Apareceu o copeiro. O copeiro percebeu que Faraó estava completamente confuso e angustiado com aquilo, e não tinha quem soubesse. Diz que no Egito procurou os sábios, né, e ninguém sabia, tinha feiticeiro, ninguém sabia. E não compreendia. E então o copeiro disse: eu agora me lembrei das minhas coisas do passado. Lá, quando o faraó esteve com raiva de mim e me colocou na prisão, tinha um hebreu lá, que eu sonhei e ele interpretou o meu sonho. Interpretou também o sonho do padeiro. E os dois sonhos que ele interpretou foram cumpridos. E então o faraó disse: manda chamá-lo. Ele estava ansioso, né, para saber aquilo, descobrir aquilo. E então o faraó contou o sonho a José. E é interessante, irmãos, esse dom, né? A palavra de Deus chama um dom, né? Do mesmo jeito que na Bíblia existe o dom de línguas, né, assim? Também logo depois fala assim, o dom de interpretar as línguas. Aqui nessa passagem aqui, de Joel que a gente lê, diz assim que os velhos, né, terão sonhos, não é assim? Mas de que adianta você ter um sonho se não souber interpretar? Não é? Você precisa saber interpretar o sonho. E esse era um dom que José tinha. Outra pessoa na Bíblia que tinha um sonho de interpretar sonho, quem era? Daniel. Daniel interpretou o sonho de quem? Do rei Nabucodonosor. Observe, os reis costumavam ter sonhos premonitórios, né? Sonhos proféticos. Faraó, Nabucodonosor. Daqui a pouco a gente vai ver outra pessoa que teve um sonho profético. E José disse: olha, as 7 espigas e as 7 vacas são 7 anos. 7 anos. 7 espigas magras e 7 vacas magras representam anos de seca. 7 espigas gordas, cheias, e 7 vacas gordas representam anos de fartura. E o sonho mostra que os 7 anos de seca vão devorar os anos de fartura. E José, ele não apenas interpretou o sonho, como ele propôs uma solução, né, para o problema. Ele disse: olha só, faraó, você tem que fazer o seguinte: escolha um homem para administrar toda a terra do Egito, para fazer uma poupança, recolhendo o quinto de todos os anos de fartura. Recolhendo a quinta parte. O quinto refere-se a 20%. Não é isso? O quinto. Você pega 100 dividido por 5, dá 5 partes de 20, não é? Então José propôs esse plano para Faraó. Disse: olha, você tem que recolher 20%. Onde foi que José aprendeu isso? É interessante, né? Ele propôs isso, porque a gente vê que na Bíblia o plano que Deus propôs para a economia da igreja é de 10%, não é isso? O 10ª parte. E José disse: recolha 20%. É quase como se fosse 10% de dízimo e 10% de oferta. Né? E mande recolher isso e armazenar em celeiros no Egito durante os anos de fartura. Quando vier os anos de seca, então você manda abrir os celeiros para abastecer. Então aconteceu exatamente como o faraó tinha sonhado. Começou aquele ano de fartura, disse que era muita fartura mesmo. É conhecido como o tempo das vacas gordas, né? E logo depois veio os tempos das vacas magras. É interessante ver que na nossa vida também é assim, né? Tem o tempo das vacas gordas, depois o tempo das vacas magras, né? Tomara que aqui todo mundo esteja no tempo das vacas gordas. E abasteceu o Egito, recolheu aquilo, José administrou tudo aquilo. Para falar a verdade, irmãos, aquilo foi uma das coisas mais impressionantes que já se fez na face da terra, né? A gente conta a história e você lê a história, mas se você analisar da perspectiva prática,
Aquilo era uma coisa impressionante. Você consegue me dizer uma pessoa que você conhece, que passa 7 anos trabalhando e passa 7 anos sem trabalhar e consiga escapar? Você consegue me dizer uma pessoa que consegue passar 7 anos recebendo dinheiro e 7 anos sem receber dinheiro e consegue escapar? Hein? Você não existe, né? Nós tivemos um exemplo aqui no Brasil, 2020, né? 2021 foi 2 anos de crise, não foi? 2 anos. Você vê o que provocou, né? Imagine se fosse 7 anos. Você consegue me dizer que os estados, os municípios, o país, o nosso país, o Brasil, ele teria capacidade de passar 1 ano sem produzir nada? Teria condições, irmão? Imagine 7 anos. Aí você para refletir sobre isso. Aquilo que aconteceu na época de Faraó foi algo sobrenatural, com intervenção divina, e Deus usou José como meio, né, para prover, para sustentar, por meio de sonhos. A palavra de Deus aqui, ela diz que no futuro, não é assim? Na época que Joel escreveu isso, né, foi muito antes de Jesus. Na época de Jesus, quem pode me dizer o exemplo aqui de uma pessoa que teve sonhos? O marido de Maria, José. Lembra? Que José teve sonhos? Diz que um anjo apareceu para José em sonho e disse: José, não temas de tomar Maria por tua esposa. Porque José estava planejando o quê? Despedir Maria. Quando ele percebeu que Maria estava grávida, ele disse: oxente, eu não cheguei nem perto dessa mulher, essa mulher está grávida, tem alguma coisa estranha aqui. E a atitude natural dele foi dizer assim: não, a palavra de Deus diz assim, disse que José, ele queria deixar Maria secretamente. O que significa isso? Por que José queria deixar Maria secretamente? Porque havia um processo legal, de cartório, entendeu? De se despedir uma mulher. E esse processo envolvia em quê? Apedrejamento. Entendeu? Se José fosse deixar Maria de forma legal, Maria seria apedrejada. Porque apareceu grávida antes do casamento. E por que José queria deixá-la secretamente? Para que ela não fosse apedrejada. Se eu vou deixá-la secretamente para as pessoas pensar que fui eu que engravidei ela e fugi. Observe. José, na Bíblia, é chamado de um homem justo. E quando Deus percebeu que José estava prestes a fazer isso, ele mandou o que para José? Um sonho. Um sonho durante a noite. O anjo apareceu para José num sonho e disse: José, não faça isso. Não temas receber tua mulher como esposa, porque o que dela está gerado é do Espírito Santo. E José então, depois dessa, vou ter que aceitar a mulher assim mesmo. E a intervenção dos anjos nos sonhos de José não parou por aí, né? Diz que quando Herodes procurou o menino para matar, diz que uma noite antes, né? Mais um sonho na vida de José. Diz: José, sai daqui, né? Sai desse lugar, porque Herodes vai procurar a criança para matar. Vá para o Egito até que eu novamente lhe dê outro sonho para que você venha. E diz que José acordou à noite, né, com aquele sonho e disse: eu não vou esperar nem amanhecer o dia, eu vou sair agora. E partiu para o Egito com Maria e com Jesus recém-nascido. Passou lá, acho que parece que foi mais de ano lá, né? E mais uma vez teve outro sonho, onde o anjo dizia novamente: volta, porque aqueles que procuravam matar o menino já estão mortos. E para concluir, irmãos, a gente está falando sobre os sonhos, né? Tem um sonho que no livro de Lucas, eu vou abrir aí Lucas
Mateus 27, 19. Estando eles no tribunal, sua mulher mandou dizer: não te envolvas com esse justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. Essa aqui era a mulher de quem? A mulher de Pilatos. Diz que Pilatos estava naquele impasse, né? Jesus ali, os líderes dos sacerdotes ali, pedindo para crucificar Jesus, e Pilatos estava naquele negócio assim: eu vou crucificar esse homem por quê? Esse homem não cometeu nenhum crime. Eu não vejo crime nenhum nele para condenar. E os líderes religiosos: mas se você não condenar, nós vamos denunciar você a César, e esse homem aí quer ser igual a César, ou maior do que César, e César não vai gostar disso. E Pilatos disse assim: não, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar açoitar ele e vou soltar. Você está ali. Traz. Eu vou açoitar ele e vou soltar. Aí disse que nesse meio tempo, né? Nesse meio tempo apareceu uma pessoa e disse: olha, Herodes está aí. Herodes. Aí Pilatos se sentiu aliviado, né? Puxa vida. Pilatos pensou assim: eu não quero condenar esse homem, porque ele é inocente. Herodes está aí. Então eu vou mandar ele para Herodes para resolver esse abacaxi. Entendeu? Era tipo aquele negócio passando de um para outro para se livrar daquilo, não era? Ele disse que levou para Herodes. Aí Herodes também não quis participar daquilo, mandou de volta para Pilatos. Aí Pilatos disse: vou ter que crucificar esse homem, vou ter que condenar. E quando ele estava prestes a decidir, né, chegou um mensageiro e contou o quê? Esse episódio da sua mulher, que teve um sonho. E nesse sonho, ela passava bem ou ela sofria? Sofria. Por causa de quem? De Jesus. E na mesma hora, ela mandou avisar a Pilatos: não te envolvas, né, com a causa desse homem. Era tipo ela querendo dizer assim, né? Não tenha parte nisso aí, mas Pilatos era o encarregado, né, de tomar a decisão. Não tinha como ele não se envolver. A mulher tipo que estava querendo recomendar a ele, né, para que ele conseguisse passar ali para outra pessoa, para ele não ter participação. No livro Desejado de Todas as Nações, a irmã White, ela teve o mesmo sonho que a mulher de Pilatos teve. É interessante. E ela falou que a mulher de Pilatos, ela sonhou com a segunda vinda de Cristo, a volta de Jesus. Jesus rodeado de anjos, entendeu? Com uma foice na mão. Já imaginou você ter um sonho desse? Uma foice na mão, um cetro de rei na outra, um grande trono branco, milhões e milhões de anjos, a terra tremendo no espaço com a aproximação de Jesus, né? E os homens correndo para debaixo das pedras e pedindo que as pedras caiam por cima deles, né? Era exatamente a visão da segunda vinda de Jesus, que a mulher de Pilatos teve, né? E ela ficou, eu não sei aqui, alguns de vocês já sonharam com a segunda vinda de Jesus? Algumas pessoas já sonharam, né? O céu se abrindo, né? Muita luz, as nuvens. Algumas pessoas às vezes têm sonhos assim, né? A pergunta que eu faço é: como é que você se sentiu, né? Você se sentiu, aqui na passagem aqui diz que a mulher fez o quê? Sofreu, não é assim? A volta de Jesus trazer sofrimento a alguém significa o quê? Se Jesus está se aproximando e a pessoa está sofrendo, significa que a pessoa está perdida. Você está entendendo? No livro de Isaías tem uma passagem bíblica que diz assim: este é o nosso Deus, esse é o Senhor que nós aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Ou seja, quando você escuta falar da volta de Jesus, quando você ouve falar da segunda vinda,
Qual deve ser o sentimento que deve existir em nós? Alegria, não é? Esperança, privilégio de ver Jesus voltar. Você observa que não são todas as pessoas que se sentem assim, né? As pessoas ficam logo, né, assombradas, amedrontadas. Ah, meu Deus, e agora o que é que vai ser? Imagina aí quando Jesus estiver voltando. Esse é um sonho, irmãos, que nós sonhamos de olhos abertos, né? A segunda vinda de Jesus, né? Um evento, um episódio extremamente grandioso e que é a maior esperança, não, a maior esperança dos cristãos. Jesus mesmo foi quem nos prometeu, né? Eu voltarei. Não se turbe o vosso coração. Creiam em mim, creiam também em meu Pai. Os discípulos, eles se despediram de Jesus no Monte das Oliveiras. E Jesus ia subindo cada vez mais alto nas nuvens, até que desapareceu da vista. E eles ficavam olhando para os céus e percebendo se ele tinha ainda algum pontinho, e na hora que eles estavam já cansados de estar olhando para cima, apareceram dois homens do lado deles, né? E chamou a atenção deles assim, e disse: homens da Galileia, esse mesmo Jesus que vós o viste subir nas alturas, voltará da mesma forma. E disse que eles saíram dali felizes, né, pensando nas palavras desses homens. Eram dois anjos, né? Dois anjos, os mesmos anjos que acompanharam Jesus no seu ministério terrestre, apareceram em forma humana, né, e deram essa mensagem. Da mesma forma que vocês viram subir, ele voltará. E eu quero concluir aqui com essa mensagem, né, Luiz? E Luiz vai cantar mais uma vez aquela música. Vê você, né? Vê você. Vai.